Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa O Espiritismo de Jovem para Jovem. E é com muita felicidade que nos reencontramos mais uma terça-feira, todas as terças-feiras, às 20 horas. O grupo de estudos da doutrina espírita da juventude, da Associação Espírita Obreiros da Vida Eterna, desafiado a realizar um estudo ao vivo, toparam esse desafio e organizamos para que todas as terças, nesse horário, com apoio carinhoso do canal Seridó Espírita, da TV7, e agora com mais um apoio do Espiritismo, da Bahia, transmitindo para aquele estado maravilhoso, vem conversar com vocês sobre temas de suma importância para as nossas vidas. Todos os temas debatidos, estudados, conversados neste programa são temas que dizem respeito à intimidade de cada um de nós. São assuntos de nossos interesses, porque fala do ser, fala da essência, fala da ligação com o alto, da nossa centelha divina, fala da nossa luz, do sal que somos para temperar essa terra maravilhosa, fala da fé, uma fé racional, onde nós temos a certeza, a convicção da presença do Pai em nossas vidas, da presença do amigo irmão de todas as horas, o Cristo em nossas vidas. Esta certeza não nos falta, e isso nos fortalece, nos dá uma estrutura e nos condiciona para caminhar, mesmo em meio a tempestades, a tsunami, mesmo diante da situação atual em que nos enfrentamos, nos encontramos, estamos caminhando cada vez para frente do alto. Então, com esta certeza, sob o amparo do alto do nosso Mestre Divino e à luz do Consolador prometido, esta doutrina de amor que nos acolhe, nos esclarece, nos conscientiza e nos convida à transformação diária. É que nesta noite trazemos mais um tema para você. E o tema que vamos abordar nesta noite é: por que pareço ser tão diferente do que gostaria? Nós vamos conversar sobre esse autoencontro, autoconhecimento, autodescobrimento. Nós vamos refletir sobre a nossa identidade e vamos tentar nos descobrir enquanto ser que somos filhos de Deus. Mas, na verdade, existem momentos que temos que arrochar a carga que transportamos para que ela não nos derrube de vez. Vou repetir. Existem momentos na vida de cada um de nós que nós temos que arrochar a carga que estamos transportando para que ela não nos derrube de vez. E é nesta hora, exatamente no momento em que a carga está tombando, em que corremos o risco de cair ou tombar, que se faz necessário uma reflexão profunda. É preciso, sim, nesses momentos que são ímpares em nossas vidas. E eu sempre costumo dizer que os momentos mais difíceis de nossas vidas são eles os mais especiais dela. E é nesses momentos em que muitas vezes nos achamos pequenos,
sem forças, que precisamos fazer algumas perguntas a nós mesmos, para que possamos empenhar todos os esforços e buscar essas respostas. E uma das perguntas importantes que precisamos fazer é: quem é você? Quem sou eu? Então, a primeira pergunta: quem sou eu? O que estou fazendo aqui, nesta família, neste lugar, nesse trabalho? Me faz bem? Estou satisfeito? Ou o que me trouxe até aqui? Por que estou na Terra e o que me trouxe até aqui? Uma outra pergunta que é importante que façamos a nós mesmos: por que nunca estou satisfeito com a vida? Tudo me parece incerto. Às vezes, nós nem percebemos que o dia passou, que a semana passou, que o mês passou, que o ano passou, e nós não nos damos conta do que construímos, de que momentos paramos para conversar conosco mesmo, para nos avaliar, para nos admirar, para nos valorizar. Passamos a achar que tudo está errado e que a nossa vida é difícil, e esses momentos é o momento em que a carga está tombando, em que nós precisamos buscar forças. Muitas vezes passamos a acreditar que tudo está contra nós, que todo mundo nos persegue. Por isso que tomamos atitudes e que, às vezes, nunca imaginávamos sermos capazes de tais atitudes. E daí a pergunta: por que pareço ser tão diferente do que gostaria de ser? E para a gente refletir nessa noite sobre esse tema, descobrir-se e reconquistar-se a própria identidade. Eu gostaria de convidar Ricardo, por favor, Ricardo. Boa noite, Oliveira. Boa noite a todos. Seja bem-vindo, né? Todo mundo já lhe conhece, né? A galera que nos assiste, né? Eu soube que já tem até grupos que se organizam para assistir o nosso programa, né? Eu tenho uma amiga que ela disse que assiste pelas belezas que são expostas nesse programa. E eu acredito que não seja só os temas, sejam também as nossas belezas, né? Porque você hoje está lindo, cara, né? Demorou, mas apareceu, lindão, né? Estamos. Jéssica, por favor, Jéssica. Boa noite, Oliveira. Boa noite a todos. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Jéssica. Mais uma vez, né? Estamos juntos, né? Para conversar sobre um tema de tanta importância, né? E como eu estava falando para Ricardo, né? E nós estávamos nos divertindo, né? Porque os bastidores é um momento de diversão, de descontração, né? Então, há pessoas que se reúnem só para ver as belezas que são expostas nesse programa, né? A verdade é essa, né? Mas os temas é que são belos, né? As mensagens trazidas é que têm valor, e tudo que refletimos é que deve ser de suma importância para aqueles que nos assistem. E como nós viemos fazendo uma abertura, conversando um pouquinho sobre a condição íntima de cada um de nós, pegando como referência a nós mesmos, porque tudo que nós refletimos é em torno do ser. Nós estamos refletindo sobre nós, né? Sobre nossa intimidade, sobre a nossa condição, sobre a necessidade de esforços para lutar de cada um de nós. E eu vou iniciar a nossa conversa
trazendo para reflexão a essa questão central do nosso tema, porque parece ser tão diferente do que gostaria, né? E você, Ricardo, me diga aí por que isso acontece às vezes, da gente achar-se tão diferente. Bom, Oliveira, a percepção da autoimagem, como foi trabalhado no início, é um dos grandes desafios da vida, digamos assim. Muitas vezes tentamos nos moldar a uma personalidade que não nos pertence, e quando percebemos que aquele não é o nosso mundo, que não conseguimos nos identificar com aquele local, com aquele ideal, digamos assim, que realmente todos somos diferentes e que poderemos tirar um proveito diante disso, temos como principal ponto o nosso amadurecimento psicológico. É muito comum as pessoas, incluindo eu, fazerem de si uma imagem que muitas vezes não corresponde de fato ao que elas são e que, em geral, é o que os outros enxergam como seria melhor para ele, seja para tirar proveito de uma situação, como inserir-se em um grupo de pessoas, um grupo de amigos, um grupo que necessita daquela característica para entrosar, digamos assim, entrosar naquele grupo, ter o mesmo ideal, ou até mesmo por uma dificuldade de autoaceitação, tema que já trabalhamos em programas passados, um elemento bastante presente, bastante frequente, na verdade, neste período de adolescência que estamos passando, onde muitos adultos também sofrem por não cuidar desde esse período, desde o início dessa problemática. E é aí que entra a importância da doutrina que nos auxilia constantemente para conquistarmos essa autoaceitação. O fator da evangelização infantil, a evangelização dos jovens, e dos jovens em geral, jovens mais experientes, jovens da nossa idade, tem suma importância nesse contexto. A evangelização desses jovens, desde o início da vivência nesse plano, já trabalhamos temas importantes para o processo de construção pessoal, de construção íntima. Então, você, aproveitando essa oportunidade também, você que tem um jovem, convide-o para o nosso grupo, participar dos nossos estudos. E você que será convidado, saiba que não é aquilo que muitos pensam. Já tive amigos que me apresentaram a mesma ideia, eu fui desmistificar isso, digamos assim, que sentamos, lemos o livro dos Espíritos do começo até o final, não só ler e responder. Não, não é isso. Saibam que, apesar desses temas estarem inseridos dentro da doutrina, dentro do livro dos Espíritos, principalmente, é preciso um estudo à parte mais aprofundado, pois, afinal, não podemos, digamos assim, radicalizar o processo de aprendizado, o processo desse autoconhecimento. Então, podemos concluir que gostaríamos de ser não é certamente o que seria ideal para as nossas vidas. Sempre criamos versões mais completas de nós mesmos e muitas vezes nos moldamos somente para agradar ao próximo, agradar aos outros. E quando, na verdade, o que está nos faltando é o nosso próprio conhecimento, o estudo diante do nosso íntimo, pois só assim será possível ter uma caminhada mais tranquila. Maravilhoso, Ricardo. E bem colocado quando você fala com eu vou me desenhar de uma determinada forma, porque eu gostaria de ser como você, gostaria de ser como Jéssica, e eu acabo fugindo da minha realidade para me transformar nessa figura. E você, Jéssica, o que poderia nos dizer? Em algum momento você achou que é diferente do que você gostaria de ser? Como é que você pode nos ajudar para isso? Oliveira, tem, como o Ricardo falou, tem muito disso, né? Você observa
muito entre as pessoas que buscam uma realidade que não tem, né? Eu já conheci muitas pessoas que, tipo, procuravam seguir um padrão de vida, por exemplo, usar uma roupa da moda, ter os acessórios que tá todo mundo usando, porque, vamos supor, a Rihanna, por exemplo, ela usa, é uma atora que é bem, uma cantora no caso, né? Que ela é bem conhecida, ela é uma pessoa ideal para mim, quero ser igual a ela. Então eu pego e sigo a mesma realidade. Mas você não olha para si se você é realmente aquilo que aquela cantora aparenta ser, se faz bem para você mesmo, você próprio vai seguindo um padrão, mas ao mesmo tempo você, quando para e se sente só, quando você está sozinho, você para e reflete: poxa, mas eu sigo todos os padrões e mesmo assim eu ainda me sinto tão vazia, como se não me completasse. E aí é o ponto necessário que a gente tem que refletir. Se é realmente aquilo, como o Ricardo falou, se é realmente esse caminho que a gente deve seguir. Maravilhoso. É aí onde a carga arrocha, né? Como eu falei no início, nós estamos transportando uma carga e tem momentos em que nós precisamos arrochá-la, porque se não arrochar, nós acabamos tombando junto com a carga, né? E quando nós chegamos a esse ponto, é o momento exato para essa reflexão. E como nós conversamos no início, porque nunca estamos satisfeitos com a vida, nos leva a essas situações, né? Será que realmente nós temos um passado oculto que nem nós lembramos? Ou mesmo assim, eu não me lembro de um passado oculto que eu tenho? A doutrina espírita prega a imortalidade do ser, a multiplicidade das existências, trazendo em cada uma delas arquivos de outrora, arquivo de um pretérito, que para nós é desconhecido, mas será realidade em mim? Isso é a reflexão que nós que não somos espíritas precisamos fazer. Será que esse passado oculto realmente existe em mim e eu não me lembro? E às vezes eu me apresento tão diferente do que eu gostaria de ser, né? Por que que às vezes eu não queria ser agressivo com alguma pessoa e acabo sendo agressivo? E quando eu percebo, eu já fui. Desculpa a expressão, mas é uma expressão que eu gosto, característica. Eu já dei o coice, quando eu menos esperei, já joguei a pedra, né? Quando eu menos esperei, já apontei, mas eu não queria. Eu não queria fazer aquilo. E por que fiz? Então, nós precisamos refletir profundamente nisso, né? Por que muitas vezes a gente acha que está tudo errado em nossas vidas? Tudo, nada dá certo. E como nós repetimos no começo, às vezes a gente acha que está todo mundo contra nós, é o tempo, é o mundo, tudo é contrário às nossas ideias, ao pensamento do que somos, de como estamos, né? Aí eu gostaria de refletir com vocês o que nos leva a pensar e agir dessa maneira, né? Dessa forma. Será que nos desconhecemos ou realmente não sabemos da realidade? Quem somos? O que é que você acha, Ricardo? Você poderia nos ajudar nesse processo para poder entender? Será que realmente nós desconhecemos ou não sabemos, na realidade, quem somos? Claro, claro. A nossa imaturidade psicológica, como já comentei na questão passada, na, na questão anterior, na verdade, é um dos principais influenciadores da percepção e na construção diante da nossa personalidade. Então, quando não desenvolvemos esse elemento, costumamos anular a nossa identidade. Perdemos a nossa essência diante dos desafios diários. Geralmente costumamos deixar de lado as provas, desviar das provas por não confiar mais em nós mesmos, já que perdemos o reconhecimento diante dos nossos próprios valores. Nesse momento, a timidez, que antes era saudável,
já que era controlável, estava dentro do que é permitido para o nosso íntimo, dentro do padrão do que é saudável ou não para nós, pode nos confundir, gerar até complexos de inferioridade, elemento que também já trabalhamos nos programas anteriores, nos programas passados, se eu não me engano foi no início dessa temporada, e que se não tratarmos desde o início, se não tratarmos com seriedade esse assunto, é comum, é comum que a gente perca até algumas pessoas importantes para a nossa caminhada, pois é comum, geralmente, que a gente se afaste dos grupos sociais nesses períodos, já que não conseguimos mais expor nossas visões, expor a nossa personalidade aos demais, acreditar que não somos bem recebidos naquele meio, que eu sou inferior àqueles que estão naquele meio, que não mereço estar naquele local, como o Senhor bem disse, que tudo dá errado na minha vida, que é somente culpa minha estar naquela situação, pois já não temos mais controle diante das nossas ações. Quem age agora é a inferioridade predominante do seu ser. Sobre isso, a psicóloga da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, Áurea Caetano, nos explica muito bem esse contexto. Quando estava pesquisando sobre o tema, encontrei um depoimento fantástico sobre ela diante desse tema, onde ela afirma: temos dificuldade de identificar exatamente como somos, porque criamos uma versão sempre mais completa de nós mesmos, que corresponde sempre ao que acreditamos ser o ideal de personalidade mais aceitável socialmente. Porém, pode ocorrer também o oposto, ou seja, exageramos um pouco nas qualidades que achamos ruins, buscando no outro o reforço positivo que atenua os nossos defeitos. Ou seja, o amadurecimento psicológico, o reconhecimento dos nossos valores e, em especial, o estudo diante da doutrina são fatores essenciais para a construção do nosso ser. Maravilhoso, Ricardo. E é bem interessante quando nós vamos refletir por este ângulo colocado pela a nossa brilhante psicóloga, que nos remete àquilo que você falou, né? Construímos em torno de nós um mundo de fantasias e onde nós nos perdemos, ficamos sem rumo, deixamos de lado a nossa identidade e passamos a construir, né, para nós, dificuldades na realidade. Estão trazendo para nós conflitos, estão gerando conflito na falsa ideia de viver em sociedade satisfeito para agradar a mim, porque eu estou gostando, e agradar, como bem falou Jéssica, a uma sociedade que muitas vezes não tem um tempinho para si, em si falando de individualidade. Cada indivíduo da sociedade da qual estamos inseridos precisa de um tempinho para si, para dedicar as suas questões, para refletir profundamente, né, no seu caminhar, como está conduzindo-se. Então, nós precisamos urgentemente nos descobrir, analisar com cuidado, com prudência, que rumo estamos tomando, nos identificar, precisamos, só concluindo aqui, Jéssica, eu passo para você, nos identificar enquanto há tempo. Olha, recebemos a oportunidade nessa existência ímpar, e essa existência nossa, de cada um de nós, é a mais especial dela, né? E ela está nos proporcionando um momento crucial para nossas vidas, principalmente no contexto em que nós estamos inseridos, que é um convite a nos achar, a nos encontrar, a entender profundamente quem somos, como estamos, a encontrar ou reencontrar a nossa identidade. Então, por isso que, muitas vezes, o descobrir-se é urgente, era para ontem.
a reconquista da identidade era para antes de ontem, né? E você pode complementar, Jéssica, aí eu dou continuidade. E é como a gente falou, Oliveira, num programa que teve sobre as escolhas. É o fato de, às vezes, a gente não ter o amor próprio, às vezes, por nós mesmos, em buscarmos, faz com que a gente busque ser igual a outras pessoas, para a gente não se sentir sozinho. A gente cria uma identidade, uma personalidade que mascara a nossa verdadeira identidade. Como o Ricardo falou, a gente acaba nos mutilando psicologicamente por uma coisa que não é o nosso verdadeiro íntimo, não é a nossa verdadeira personalidade. Buscando sempre nos comparar a outras pessoas porque a gente acha que essas outras pessoas vão nos completar, vão nos fazer sermos nós mesmos, quando na realidade não é bem assim. Existe muito fato também que acontece, como o Ricardo falou, tanto na criança como no adolescente. Quando ele está na escola, ele é uma pessoa, e quando ele está com a família, ele é outra. Por quê? Porque ele cria máscaras, às vezes, para ele se relacionar com os amigos. E às vezes com a família é outra, porque não é uma atitude aceitável. Às vezes ela não tem a oportunidade de ser ela mesma. E isso vai fazendo com que seja reprimida e ela própria se reprima, dificultando procurar a si mesmo, procurar se conhecer melhor, procurar ter a escolha de parar um pouco e pensar, né? Como a gente falou no outro programa. E pensar se a gente está seguindo o caminho certo. Isso. E é interessante porque nós nos tornamos visíveis para os outros, mas nesse processo de aniquilamento e muitas vezes de anular a nós mesmos, a nossa própria identidade, nós nos tornamos visíveis para os outros e invisíveis para nós. E quando nos percebemos, estamos sem rumo, sem destino, sem saber o que fazer da própria existência. Daí a necessidade urgente de se descobrir-se, de se identificar-se. Mas por que? Eu vou perguntar para você, Jéssica. Porque ainda é tão difícil isso, ainda é tão difícil da gente descobrir-se, da gente identificar-se nesse processo de vivência ou de convivência diária? É como eu falei, Oliveira. O fato de a gente ficar ocultando a nossa identidade, né, faz muito que ocorra esse fator. A gente fica sempre nos mascarando e acaba que é como você falou, a gente acaba perdido, sem rumo, chega num ponto que a gente pega e fala assim, mas quem sou eu? Quem realmente sou eu? Porque eu já me perdi no caminho. Maravilhoso, Jéssica. E o interessante é que, resumindo isso que nós estamos conversando aqui, né, nesse resumo bem prático, vivencial nosso, nós acabamos sendo cópias de muitas pessoas e nem fazemos ideia de quem sou. Eu me torno cópia de outras pessoas, né, dentro do que nós conversamos, e não fazemos ideia de quem sou. E quais são as consequências dessa postura em relação à minha vida? Nós precisamos refletir isso, né? Quando eu me torno cópia de outras pessoas, sem fazer a mínima ideia de quem sou, né? Que consequências essa postura me traz para a minha vida? Ricardo, você poderia nos ajudar, meu filho? Claro. É muito interessante estudarmos sobre isso, pois a doutrina nos mostra sempre um elemento neutro. Aí diz, está aqui, você que sabe o que faz com ele, você que sabe o rumo que vai dar ele, se é algo positivo, se é algo negativo,
se vai utilizá-lo de forma excessiva ou não, de forma saudável, no caso. Então, depende da forma de como encaramos essa cópia. No efeito, trazendo para o efeito negativo, costumamos tomar como base outras pessoas por acreditarmos que teremos os mesmos caminhos que os delas, os mesmos pensamentos, os mesmos sucessos, os mesmos lucros também, e dessa forma não conseguimos enxergar as nossas virtudes. E caso não tenhamos o mesmo ensejo, as mesmas oportunidades, sensações como frustração ou angústia se tornam constantes na vida daquele ser. Quando não seguimos o nosso próprio caminho, ao surgir situações complicadas da vida, podemos até nos sentir presos, justamente por não conseguirmos encarar e colocar os nossos valores em jogo. Até porque não reconhecemos essas virtudes que estão adormecidas no nosso ser, essas qualidades, essas características que iriam auxiliar diante daquela turbulência da vida. O artificialismo também é um ponto importante a ser estudado, pois enquanto não nos deparamos nessas situações. Oi, tô na live, tô na live, tô na live. Desculpa, gente, minha avó. Voltando. O programa ao vivo é assim, né, gente? Desculpa, vamos voltar. Bom, o artificialismo também é um ponto importante a ser estudado, pois quando nos deparamos nessas situações, nunca conseguimos demonstrar sentimentos verdadeiros, ações verdadeiras, justamente por não termos internalizados esses sentimentos e pensamentos definitivamente. Trago como ponto essa questão de que depende de como é encarado essa cópia, depende como é encarado esse elemento, pois costumamos ter como exemplo de vida até mesmo os nossos pais, costumamos admirar os pontos positivos das outras pessoas, sejam elas amigos, conhecidos ou próximos, ou até mesmo uma pessoa que você viu na rua e tomou certa atitude que você achou interessante e que poderia acrescentar na sua vida. Então, são esses que poderão acrescentar no nosso ser, até pelo simples motivo de que devemos sempre estar abertos a mudanças positivas. A evolução do homem, a evolução da arte, sempre é retirado algum elemento já descoberto por outras pessoas e é acrescentado algo para dar continuidade. E é esse tipo de cópia que se torna saudável, pois sempre temos o intuito de evoluir. Podemos até tirar como exemplo aquela frase de Lavoisier, considerado na literatura popular como o pai da química moderna, onde ele afirma: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, que possamos ser essa cópia boa, digamos assim. Podemos sim ter elementos de outras pessoas, porém que tenhamos a capacidade de mantermos sempre a nossa essência, que essas mudanças sejam apenas para acrescentar no seu ser, não para tirar uma virtude sua, ou seja, que sejam para contribuir de forma positiva na mudança do mundo. Maravilhoso. E é interessante, Ricardo, porque muitas vezes, com efeito do desequilíbrio, nesse fingir em outras áreas, evitando a atitude leal e aberta do que realmente somos e como estamos. Né? Agindo dessa maneira, eu vou fazer essa reflexão para vocês. Será que quando nós agimos dessa maneira, eu não vou aos poucos perdendo a confiança e o respeito daqueles que convivem e relacionam-se comigo no dia a dia, no cotidiano? Será que as pessoas não vão percebendo a minha superficialidade, né? E eles... Pode entrar, Jéssica, diga. Sim, o fato de a gente ficar muito copiando as pessoas faz com que realmente como você falou, Oliveira, as pessoas percebam que a gente é superficial
e acaba fazendo com que a gente se torne uma pessoa vulnerável aos acontecimentos que vai acontecendo no dia a dia. A gente torna uma pessoa, pelas pessoas acabarem se afastando da gente, a gente vai se tornando, vai percebendo que a gente não tem uma identidade própria, vai se afastando das pessoas por ter o conflito, né? E até mesmo por perceber que não está agradando aqueles tipos de pessoas. Então, você sempre procura, de certa forma, se renovar, criar uma nova personalidade para tentar agradar aquele grupo de pessoas que antes eu agradava, ou simplesmente acabo me afastando de pessoas que eu tinha amizade, que poderiam ser boas para mim, mas naquele momento se tornam desinteressantes ou até mesmo não me preenchem, e eu acabo tendo uma realidade que não é muito coerente com minha realidade interior. Eu vou criando, por assim dizer, um conflito entre mim mesmo por criar várias personalidades. Eu vou me tornando, como posso dizer, um ator num palco onde eu sou várias pessoas. Eu não tenho uma verdadeira realidade, uma verdadeira identidade. Eu vou só sustentando aqueles vários atores para cada momento da minha vida. Isso faz com que as pessoas se afastem de mim. E eu acabo não vivendo, né? Eu acabo encenando a minha existência, né? Sim. Os dias vão passando, as horas, os meses, os anos, e eu sempre encenando algo que não diz respeito a mim, né? Ou seja, ao invés de viver profundamente, que essa é a proposta da vida, é vivenciar todos os instantes, intensamente, com nossa intimidade envolvida, porque somos seres emocionais, e a gente passa a ensinar, né? E nesse ensinar, muitas vezes, torna-se uma fuga, porque, na realidade, o maior medo de nós mesmos é nós. Nós nos assustamos conosco, né? É um desafio imenso você caminhar na sua direção, porque culturalmente nós estamos tão agitados que caminhamos sempre para o lado, para o exterior, e nunca realizamos essa viagem, né? E esse receio de descobrir como realmente somos, ou o que ainda carregamos conosco, em se tratando de sentimentos, é lógico, né? Isso vai nos tornando esses atores, né? Ou seja, empurrando para baixo do tapete as questões fundamentais da minha vida, postergando o meu crescimento, o meu amadurecimento, e me tornando, como a gente conversou até agora, a Maria vai com as outras. Sabe da história Maria vai com as outras, né? Então, eu me torno Maria vai com as outras e acabo postergando o que eu gostaria, o que eu realmente necessitava dar importância. Por que isso acontece com alguns indivíduos? Será que dá para entender esse negócio desse medo, esse receio de descobrir quem realmente somos? Por que isso acontece? Você poderia nos ajudar, Ricardo? Sim, sim. Na verdade, reconhecer o seu íntimo, conhecer-se e deixar-se conhecer é um papel essencial tanto para a caminhada, tanto para o nosso emocional. O que sentimos, o que expomos por meio das nossas ações estão diretamente ligados com o nosso emocional, com a harmonia do nosso próprio íntimo. Se você está bem consigo mesmo, você não permite-se ser influenciado. Bert Hellinger, que mesmo não tendo nenhuma formação na área, era considerado um psicoterapeuta alemão, já afirmava isso. Ele dizia que quem age em harmonia, mesmo que seja contra o que os outros dizem, está bem consigo mesmo. E é uma realidade.
certamente quando falamos que é preciso reconhecer o seu íntimo, não estamos afirmando que é necessário viver com suas deficiências, com as suas mágoas, e impor elas a um determinado grupo social, às pessoas que se encontram ao seu redor, mas que não devemos disfarçar os nossos limites, somente para parecer forte diante dos outros, manter uma falsa postura impossível. Quem disse que homem não pode ser sensível, que não pode chorar, não é mesmo? Eu e Oliveira somos grande exemplo disso, não podemos ver nada que já choramos. Puxei isso da Maravilhoso. minha mãe. Não falo somente na visão dos homens, mas também as mulheres se privam de determinadas ações com medo de serem interpretadas de uma forma diferente, criando falsas posturas diante da sociedade. E é este um dos grandes desafios da existência. Reconhecer os nossos limites, nossas imperfeições e superá-las de forma equilibrada. Pois é dessa forma que alcançamos o amadurecimento psicológico, esse contexto que estamos debatendo desde o início do programa. Até porque, se estamos na Terra, é por ainda apresentarmos imperfeições do nosso ser, tanto nós como os nossos irmãos de caminhada. Então, é por isso que não podemos julgá-los pelos erros deles, pelos nossos erros. Então, quando superada uma etapa, outra aparece como um próximo passo, uma nova oportunidade para aprender. Maravilhoso. E aí é interessante, é importante demais quando nós vamos refletir por esse ângulo, Ricardo, porque seria bom, mas Deus seria bondoso até demais para com você se as etapas resolvidas demorasse a aparecer outra, mas é ao contrário. Ele nos ama tanto que ele já nos condicionou e nós conseguimos vencer determinada dificuldade. Então a outra se apresenta. Aí a outra se apresenta numa proporção maior, mais intensa, porque já estou preparado, já criei forças. No interior, a gente assim, já endureci o pescoço, né? Antes eu botava só a rodia, agora eu posso botar o pote em cima da rodia, porque o pescoço já está endurecido. E é assim que Deus nos prepara, enquanto seus filhos, para enfrentarmos a vida. É assim que nós devemos preparar os nossos filhos, né, no processo educativo de vencer-se a cada instante para poder encarar a vida de uma maneira saudável, como ele realmente é. Mas o que acontece é que muitas vezes nós queremos que tudo se resolva, ó, passe de mágica. Seria muito bom, opa, a partir de agora acabou todos os problemas de Jéssica. Pronto, Jéssica agora é uma jovem linda, sem problemas. E Jéssica iria viver feliz para sempre. Isso é a história de príncipe, de princesa, né? A verdade é esta, né? Mas nós, muitas vezes, o que nos causa mais temor, mais receio desse enfrentamento próprio, é porque nós queremos resolver tudo no passo de mágica, sem nenhum esforço, né, de nossa parte, sem nenhum incômodo. E as respostas da vida nos chegam totalmente diferentes, não como nós desejamos, e sim exatamente como necessitamos. E Pois é, Oliveira. Coisa aqui. É aquele conceito, né? Deus não dá a carga que não podemos suportar. A fase de conhecermos a nossa própria identidade é isso. É a gente entender que os insucessos que a gente tem na nossa vida, as preocupações, são fases que a gente vai passando. Inevitáveis não são, mas às vezes a gente pode evitar, às vezes são coisas que a gente tem que passar. Mas sempre procurar passar da melhor forma, sempre ver como um meio para te dar força para você lutar, para você sempre procurar ser uma pessoa melhor, para você sempre procurar conhecer cada vez mais o seu íntimo. É você ter a capacidade de que, por mais que seja difícil, você ter a sua própria identidade, essa busca pela identidade, mas que você consiga sustentar ela.
que é com ela que você vai dando um sentido para a vida. É a gente entender que a partir do momento que a gente busca essa identidade, que sim, a gente para de colocar as coisas debaixo do tapete e vai realmente procurar abrir aquele, por exemplo, descobrir aquele tapete e olhar aquelas coisas, as nossas imperfeições, e procurar resolvê-las, procurar ser uma pessoa melhor. É você aceitar, por exemplo, vamos supor, que eu já tive muito o problema de aceitar o meu cabelo. E foi uma coisa que foi, de certa forma, difícil para mim. Mas é você, por mais que seja difícil, é você se aceitar que é um presente de Deus que Ele te deu, é esse desafio que você tem, e que você cada vez mais tem que se amar com o que você tem. É você amar a si próprio, é você amar a sua própria identidade, sem ter que ficar se preocupando com o que as outras pessoas acham. Se as outras pessoas acham, por exemplo, que o cabelo cacheado não é bonito, tem que alisar, que se elas façam, mas que você próprio se aceite, que você próprio se sustente a sua identidade própria, que é o que vai te dar sentido para a vida. Maravilhoso, já. E é bem interessante tudo isso, porque essa aceitação, por exemplo, se houvesse meio, eu trocaria o meu cabelo pelo seu, né? Para eu ficar com essa cabeleira linda, cacheada, para eu fazer assim, ó, né? Ficava lindo, né? O cabelo, eu amo cabelo de cachinho, né? Eu já tive, o meu já foi assim, Black Power, né? Já ouviu falar no cabelo Black Power? Estilo jogador de basquete americano, viu, Ricardo? Né? Então é Todo lindo. estiloso. E essa aceitação faz parte do nosso amadurecimento íntimo, né? É a construção dos bens inestimáveis que temos, né? Inestimáveis que temos. Isso é real, né? E nós vamos crescendo com a consciência de que passamos a utilizar os nossos valores, nosso potencial, e que esses valores que, ora, eu negava, eu não aceitava, muitas vezes, né? Por exemplo, o cabelo que você não aceitava torna-lhe muito mais linda, muito mais bonita, né? Onde pessoas dizem, olha, Jéssica, eu queria que o meu cabelo fosse como o seu, né? Aí você falou lindamente, aceite o seu como ele é, que você é linda como você está, né? Isso é maravilhoso, né? E essa aceitação, somente através dela, é que a gente vai conquistar e aceitar essa identidade, sem disfarce. E sem que percebamos, nós vamos amadurecendo, psicologicamente falando, né? E vamos nos capacitando para a existência ideal, libertadora. Isso vai nos fortalecer, né? Nós estamos num processo simples de aceitação de quem sou e como estou, né? Independente de ser aparência ou íntimo, né? Porque muitas vezes as nossas questões mais desafiadoras elas não estão expostas, elas estão ocultas. A realidade é essa. Os nossos maiores desafios, enquanto seres que somos, eles estão ocultos, eles não são expostos, né? O corpo é uma representação da massa em que me dá guarida, mas a minha intimidade carrega um arquivo de valores, de potenciais que nós desconhecemos, e assim também de muitas imperfeições, né? É ideal tudo isso. Mas como poderíamos entender a proposta de Jesus diante de tudo isso que nós estamos conversando? Será que em algum momento o Cristo, esse ser que a doutrina espírita nos apresenta como modelo e guia para todos nós, será que em algum momento essa proposta de Jesus diz respeito ao nosso autodescobrimento, o encontrar ou o reencontrar a nossa identidade? Você, Ricardo, já ouviu falar em alguma vez Jesus nos incentivando ou nos estimulando nesse sentido de amadurecimento e crescimento? Sim, sim, Oliveira. Podemos encarar que Jesus nos propôs uma reflexão íntima
quando nos classifica como todos filhos de Deus, consequentemente, todos irmãos de trajetória. E, além disso, que todos apresentam uma identidade divina, um pedaço divino no seu ser. Basta reconhecermos e colocarmos base nas nossas vidas, colocarmos como base para a nossa caminhada. E é justamente nesse processo que entra o autodescobrimento, a importância desse elemento para a caminhada. Em Mateus, do capítulo 5, do versículo 14, Jesus já nos falava que somos a luz do mundo, nos classifica em outra parte como sal da terra, e que somos capazes de realizar tudo o que ele fez aqui, né? E que o que se torna espantoso, já que imaginávamos ser algo impossível de ser alcançado. Para nos tornarmos seres evoluídos, precisamos encarar os desafios íntimos, principalmente, não colocarmos para debaixo do tapete, como Jéssica bem explicou em uma das questões, reconhecer o amor divino presente nos corações de cada um, pois só assim poderemos dar continuidade na nossa caminhada, sermos capazes de mudar as visões distorcidas pelos sentimentos pejorativos dos nossos irmãos de trajetória. E quem sabe um dia termos a oportunidade, a experiência semelhante à de Jesus, que é de chegar em um mundo onde o ódio predominava e trazer a palavra de Deus, trazer o ensinamento de como deveríamos tomar como base a nossa caminhada, a nossa evolução, e que finalmente trazer paz para os corações que estavam desamparados naquele momento. Pois é entender também que ele também nos convida a gente ter uma fé mais racional, né? Ele nos diz, né, que ele não é o Deus dos mortos e sim dos vivos. É a gente entender que a partir do momento que a gente está criando uma identidade falsa, uma personalidade que não somos nós mesmos, criando uma máscara, a gente não está vivendo. A gente está apenas, como por exemplo, como a Olivia falou, sendo Maria vai com as outras. Em vez de eu ser, como muitos dizem, né? Em vez de eu ser uma ovelha negra, diferente do rebanho, tendo a minha própria personalidade, eu me pinto de branco para querer ser igual a todas as outras. Isso não faz com que a gente, como eu posso dizer, siga os ensinamentos de Cristo e que a gente se conheça nós mesmos. Ele fala que nesse processo de conhecermos nós mesmos, a gente tem que procurar ter fé, por mais que o caminho seja complicado, mas com a gente tendo a fé, independente que ela seja esse pouco caminhar de identidade que eu vou criando, eu posso lá na frente transportar todas as montanhas que estiveram ao meu caminho. E a gente tem que ter sempre esse pensamento dentro de nós, sempre refletindo sobre ele. A grandeza do pensamento e a visão que Cristo tem de nós. Já imaginou como Cristo olha para nós, para cada um de nós? Você já parou para pensar como Cristo te conhece profundamente, sabe dos teus potenciais, e ele fala para você, como foi colocado aqui, olha, tu é luz. Olha como Jesus nos vê. Jesus nos vê como luz, enquanto nós, nos apagamos, nos anulamos dentro desse processo. Jesus nos vê enquanto o sal da terra, capaz de dar tempero à nossa própria vida, à nossa própria existência, e nós acabamos por desviar essas atitudes de nós mesmos, acabamos por deixar a nossa vida sem sabor, né? Sem o menor gosto, perdemos o gosto pela vida, o desejo de viver, a alegria de estar vivendo, né? De estar vivo, vamos dizer assim, né? O próprio Jesus, ele nos vê como capazes iguais a ele, mas não, nós classificamos ele, deusamos ele, e vimos apenas uma divindade que está muito distante de nós, onde o próprio Cristo nos diz, olha, você não está distante de mim, você
é igual a mim, pode fazer tudo isso. E o interessante é, em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo nos dá uma lição maravilhosa sobre isso. Chegando na cidade de Listra, juntamente com Barnabé, ele encontra um jovem que tem problema nas pernas, não consegue caminhar, e isso é de nascença. E ele aproxima-se daquele jovem, o apóstolo Paulo, aproxima-se daquele jovem e enxerga nele o potencial capaz de curar-se. Ou seja, aquele jovem seria capaz de andar, era capaz de andar. E Paulo incentiva. Levanta-te e anda. E aquele jovem, ainda sem compreender a força que tinha, do que era capaz, receoso, ficou receoso um pouco, e Paulo repete, estende-lhe as mãos, diz, levanta-te e anda. E aquele jovem levanta e começa a andar. E a multidão que estava em sua volta, juntamente com Barnabé, começou a louvá-lo, a engrandecê-lo e transformar aqueles dois homens em deuses. Chamaram até Paulo, está lá em Atos dos Apóstolos, se não me engano, é 14, 15. Chamaram até Paulo de Mercúrio, chamaram Barnabé de Júpiter, ou seja, transformaram aqueles homens. Sabe qual foi a atitude desses dois apóstolos? Uma lição de vida para nós, daquele que já entendeu a visão que Cristo tem de cada um de nós. Eles simplesmente rasgaram as vestes e entraram para o meio da multidão, e Paulo falou a todos, olha, nós somos homens como vocês, ainda carregamos as mesmas paixões, os mesmos vícios, as mesmas imperfeições. Olha que lição linda, né? Mas o Cristo nos vê. O Cristo enxerga em nós todos esses potenciais, mas nós não podemos perder essa consciência, essa nossa identidade. Ainda estamos no processo de crescimento, né? E quando Jéssica bem colocou a questão da fé, né? Essa fé raciocinal que a doutrina espírita nos convida a construir. É uma construção, né? É uma ação diária na construção dessa fé, estruturando a consciência da divindade e a consciência do potencial que possuímos. Então, o Cristo tem esse olhar para nós. O Cristo nos faz esse estímulo, esse convite para nos encontrar, para nos descobrir enquanto luz, para nos descobrir enquanto sal da terra, para compreender que temos potenciais capazes de fazer tudo. Olha como Cristo enxerga tudo isso em nós. Será que o Cristo é tão mentiroso ou ele nos engana dizendo isso? Que interesses Jesus tinha em dizer isso de você e de mim? Que interesse tinha Jesus dizer assim, tu é o sal da terra, tu é a luz capaz de iluminar o mundo, não só a tua própria vida, mas o mundo inteiro. Olha, tu pode fazer. Que interesse Jesus tinha de dizer isso para nós, nos enganar? O que é que ele ganharia com isso? A não ser um estímulo para que a gente faça uma viagem e descubra tudo isso em nós, descubra o potencial, descubra a centelha divina, como o Ricardo falou, que nós temos essa centelha divina, o DNA de Deus está em nós, é real. Né? Então, se o Cristo tem tudo isso, traz essa proposta de descobrimento, de autodescobrimento e o reencontrar-se nessa identidade de ser imortal que somos, como poderíamos entender a proposta do Espiritismo, né, no que diz respeito ao nosso descobrimento? Como vamos entender isso? Ricardo, você poderia... Nós já entendemos a visão do Cristo, o convite do Cristo, e a doutrina espírita, que convite nos faz para esse autodescobrimento? Basicamente nos faz lembrar do que Jesus nos ensinou. Muitos têm visões distorcidas diante do Espiritismo, acreditando que somos contrários aos ensinamentos da Bíblia, que não acreditamos nos ensinamentos presentes nela, mas saibam que estudamos ela apenas com novos olhares, com novas interpretações. Para a conquista desses ensinamentos divinos,
a doutrina nos propõe variados desafios. O principal deles é estarmos em sintonia com o principal objetivo da vida. Não estarmos apenas sobrevivendo, mas sim tendo um propósito para estarmos nesse plano, entender a importância e o quão somos especiais por termos essa oportunidade de aprendizado, que, como Oliveira bem citou anteriormente, eu acho que no início do programa de hoje, essa existência é a mais especial de todas. Acreditar que temos a capacidade de sempre dar o nosso melhor, dar o melhor das nossas versões, saber que não é somente existir, mas sim de nos aprimorarmos, de nos aperfeiçoarmos e desenvolvermos em busca do nosso crescimento espiritual. É essencial compreendermos que não se trata de algo individual, mas que a melhora faz parte de algo muito maior que nós mesmos. Nós mesmos que estamos trabalhando, vivenciando as propostas da vida. Esse é o sentido que o Espiritismo nos mostra. Pois é, também nunca esquecer, né, que a parte de aceitar nós mesmos sempre é o principal caminho para a gente se conectar ao nosso Criador. É o principal caminho para a gente ter forças para enfrentar esse caminho que é, de certa forma, difícil. A gente ter a nossa própria identidade, a gente se autoconhecer. A gente entender que, por mais que a gente tenha imperfeições, é nesse encontro com que a gente vai criando com o Criador que vai nos dar sustentação para caminhar o nosso caminho. E à medida que a gente vai estabelecendo uma conexão com Ele, a gente vai acalmando os nossos corações, a gente vai criando uma harmonização dentro de nós mesmos para tirar aos poucos os caos que a gente próprio cria, tirar as mutilações que a gente próprio vai fazendo quando a gente cria falsas personalidades, falsas identidades para agradar aos outros, em vez de procurar nós mesmos. É nesse momento que a nossa mente ela vai captando melhor tudo que o mundo e o universo que o Criador nos proporciona pode nos fornecer para nos melhorarmos, para melhorar o nosso íntimo e para nos cada vez mais nos reformarmos. No entanto, que Joana Ângeles fala muito sobre a reforma íntima. E isso é um processo do se autodescobrir. É você auto se descobrindo e, ao mesmo tempo, se reformando. Lindo, Jéssica. Lindo, Jéssica, quando você fala dessa conexão com o Criador, né? É simples de entender isso. Basta que em momentos de desespero, de dor, onde quando as coisas estão muito difíceis, nada dá errado, você acha que tudo na sua vida foi por água abaixo, aí você para, reflete, eleva o seu pensamento, entra em conexão com o alto, recebe aquele banho de energia, de paz, e começa a refletir. Então, nesse momento das reflexões, necessário se faz que você coloque-se como a pessoa responsável por esse processo. Não vamos buscar reflexões trazendo as coisas do exterior. O momento é avaliar por que tudo chegou aqui na situação. É trazer essa mente, como Jéssica bem falou, captando a real necessidade, captando a minha realidade. E por que que tudo chegou a este ponto? Então, eu vou conectar-me comigo mesmo e automaticamente as energias que emitirei, certo? Na satisfação e na felicidade de me encontrar, mesmo ao quebrado, mesmo todo arrebentado pelos acontecimentos diários, acontecimentos que vêm me consumindo a tempo, muitas vezes carrego culpa, remorso de anos,
Mas o importante não é o tempo que eu carreguei, é o momento que eu me encontrei, é o momento que eu identifiquei tudo isso em mim. E nesse momento reflexivo, nessa construção sadia comigo mesmo, aí eu vou passar a compreender melhor essa conexão, essa interação com o Pai, com Jesus, com o nosso anjo da guarda, com o nosso Espírito protetor, seja com quem classifiquemos, que traz o apoio, que traz o amparo ao nosso coração, que traz o conforto e apazigua a nossa intimidade. Então, isso é muito profundo que a gente possa compreender. Porque para esse autodescobrir-se, para o encontro dessa identidade real que nós somos, tem que haver um processo de desenvolvimento, tem que haver um passo a passo. E, Ricardo, Exatamente. pode ir, Ricardo, vai. Exatamente, Oliveira. Precisamos iniciar esse processo de autodescobrimento. Claro que respeitando o nosso próprio tempo, até porque se passarmos os pés pelas mãos, podemos apenas prejudicar a nossa saúde mental, né? O primeiro passo é parar e refletir, como o senhor bem disse, quem somos hoje e como podemos começar de onde estamos, né? É olhar para a sua realidade psicológica e analisar como ela está no momento, sem julgar, sem culpar, apenas como um meio reflexivo, com o objetivo interiorizado de tirar os nossos disfarces diários e começar a cuidar de nós mesmos. É apenas descobrindo quem realmente somos, sem relacionar nossas inferioridades com desculpas, outro elemento que já estudamos, já discutimos, sem transferir essa responsabilidade das nossas deficiências para as ações do passado, para o que já aconteceu e também para as expectativas vazias para o futuro. É, é preciso é preciso reconhecer primeiro todas as nossas características, sejam positivas ou negativas, pois só assim poderemos enxergar o nosso potencial de mudança. O verdadeiro amor a si mesmo, o verdadeiro amor ao próximo, é quando reconhecemos os nossos erros, aceitamos os nossos defeitos, pois só assim poderemos enxergar o brilho das nossas qualidades. Então, que possamos amar um pouco mais, reconhecer mais o nosso ser, pois é esse o objetivo da encarnação. Não será uma trajetória fácil, como já bem discutimos, mas como tudo na vida, nada é fácil. A doutrina, os profissionais nas áreas da psicologia, ou até mesmo uma conversa sincera com alguém de confiança, pode te auxiliar nesse processo. Apenas reconheça que você nunca está sozinho nas turbulências da vida. Há sempre alguém disponível para te amparar, seja um familiar, seja um amigo de confiança. Não é preciso manter somente para você o que está te incomodando, o que você tem como planejamento para mudar na sua consciência, no seu íntimo. Lindo, lindo. E até, e assim como o Ricardo falou, né? A gente sempre se consciente, e sim que a gente, com o processo de reencarnação, a gente tem nossas imperfeições. E que a gente somos os principais responsáveis por resolver elas, por a gente sempre buscar nos melhorarmos e manter esse nosso progresso de melhoria. É a gente ter o entendimento que, tendo esse processo de forma equilibrada e também na nossa realidade atual, é você não querer atropelar tudo, mas sim você parar para pensar, o que eu posso fazer hoje para me melhorar? O que eu posso fazer hoje para mim me autodescobrir? E aos poucos ir subindo essa escada, que pode ser uma escada, pode ser um caminho para cada, dependendo como for, para cada pessoa. É a gente entender que por mais que a gente não queira fazer essa reflexão,
mas é uma coisa que sempre vai estar ali. A gente não vai ter como fugir, vai estar sempre conosco. É a gente entender que a partir do momento que a gente procura se melhorar, procura se autoconhecer, a gente vai adquirindo uma superação. E com essa superação, vai criando mudanças que vai desenvolver o nosso crescimento espiritual. Vai ajudar com que a gente melhore nossas imperfeições que a gente veio nesse caminho. E a gente vai determinar, conforme isso, o caminho que a gente vai trilhar, se ele vai ser bom realmente, e a nossa saúde. Se ela vai ser, se a gente vai ter uma saúde mental boa e vai conseguir passar por todos os percalços que a vida nos traz. Bem colocado, Jéssica. E você falou uma coisa que é importante a gente refletir mais profundamente nela. É assim, não somos imperfeitos, estamos imperfeitos, né? É bem interessante isso, né? Não sou uma pessoa má, estou uma pessoa má. Ora, eu não sou uma pessoa agressiva, estou uma pessoa agressiva. São estados, são passageiros. Basta um esforço para a transformação da postura mental. Aquilo em que eu carrego de ruim dentro de mim, posso transformar logo mais em coisas boas. Mas esse processo, como nós falamos lá no início, não acontece num passe de mágica. Ele exige de mim um esforço, uma dedicação, o caminhar para frente e para o alto, seja pelo caminho ou pela escada, como você falou, mas o resultado desse estado, dessa postura mental minha, no qual meus pensamentos mudam, transformam-se de negativos em positivo, né? Eu saio digamos assim, do desânimo para o otimismo e pego estímulo pela vida. Essa mudança vai orientando melhor a nossa vontade. E nós vamos passar a compreender melhor como lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Às vezes nós colocamos assim, olha, a luta imensa é contra nós mesmos, mas nós não precisamos ser nossos inimigos. Nós temos necessidade de sermos nossos aliados, que sejamos nós aqueles que irão construir as melhores coisas para nós, em se tratando do ser que somos, trazendo isso nas questões íntimas. Então, nesse processo de lutar diariamente contra mim mesmo, não é para que eu seja o meu inimigo, é para que eu seja aquele que vai estender as mãos para mim, que eu seja meu aliado, né? Que eu faça tudo de uma maneira saudável, sem me destruir, e sim apenas construindo-me. Mas temos que entender que esse processo, o que nós chamamos de processo de autotransformação, ele tem também caminhos, ele tem diretrizes a ser seguidas, né? E como nós podemos, Ricardo, conversar assim, entender esse processo? Bom, Oliveira, é buscar não mudar não somente o modo de vida, mas sim a própria vida, né? Ou seja, devemos mudar de dentro para fora, em todos os níveis, sejam padrões básicos cognitivos, afetivos e principalmente comportamentais. A forma como você se porta diante do cotidiano é fundamental para o progresso do seu ser. Como o Senhor bem disse, estamos imperfeitos, estamos agressivos, mas temos a capacidade de mudar esse estado, mudar essa realidade. Quando falamos de ações diárias, não estamos falando de atitudes simples, sem profundidade, mas sim ações verdadeiras que, com a reflexão do seu interior, saberá se veio do coração ou não, se foi uma atitude sincera ou não. É buscar a mudança nas coisas simples do cotidiano, como o dialético, a forma como você expõe suas ideias demonstra um caminho argumentativo
distinguindo claramente os conceitos envolvidos, poderão influenciar na forma que o outro encara o que está escutando. É possível mudar a vida do próximo por meio de simples palavras. Aí está o papel dos grandes palestrantes, o nosso papel também de fazermos esse programa todas as terças, que além de trazer a responsabilidade de estar representando a doutrina, está lidando com vidas, querendo ou não. Qualquer interpretação errada, palavra errada, poderá acabar com o dia daquele que ouve. Até porque as palavras pesam muito mais do que imaginamos. Como com conceitos bem ajustados, com a dialógica, é possível fazer com que aquele que te ouve se identifique com aquela fala e também busque mudar. Então, basicamente, seja a mudança de onde você vive, de onde você trabalha, pois precisamos encarar a importância das nossas vidas com mais seriedade. Além disso, quando desenvolvemos o autodescobrimento, reconhecemos quando um pensamento poderá trazer consequências negativas ou não, assim substituindo-as por ideias, atitudes e até mesmo hábitos mais saudáveis e mais elevados. Pois, como já estudamos, estamos constantemente expostos a influências. E com o trabalho dessa autoimagem, o trabalho desse autodescobrimento, temos o poder de escolher o que é possível receber ou não para as nossas vidas. Nós que decidimos como poderemos nos moldar, como poderemos receber essas influências, como poderemos acrescentar na nossa vida. É fundamental, né, que a gente sempre procure fazer essa identificação dos problemas que a gente tem, analisar eles e procurar corrigir esses hábitos que a gente tem. Ter a consciência que hábitos mais saudáveis, por exemplo, existe muito uma coisa para nós espíritas, né? Que por mais que a gente não fale, só o pensamento você atinge aquela pessoa. Então, você sempre buscar ter um hábito mais saudável, mais elevado, de você não, por exemplo, não julgar aquela pessoa, por mais que seja por pensamento, mas você está tendo aquele hábito, está procurando, como eu posso dizer, não está evoluindo, por assim dizer, tendo uma consciência melhor no seu autodescobrir, você fazer uma constante avaliação dos seus pensamentos também é fundamental, os sentimentos, as emoções que vai te trazendo nesse processo de conduta, de se autodescobrir, de se autoconhecer. Por mais que seja às vezes complicado você fazer isso todo dia, mas que você busque pelo menos uma vez por semana, sempre se reconectar, parar um pouco e olhar para dentro de si, o que você está evoluindo, o que você pode mudar, é você ter a disposição para fazer esse processo de transformação, que sem você ter as atitudes necessárias, você não vai conseguir chegar a esse autoconhecimento e não vai conseguir ter uma realização conforme você deseja, né? Ter o entendimento que também, que por mais que seja difícil, e por mais que você, como Oliveira falou, eu tenho o conhecimento de que eu não sou uma boa pessoa. Às vezes você vai ter essa insatisfação, mas você tem que procurar ter disposição de aceitar que você não é uma boa pessoa, mas que você pode deixar de ser assim para ser uma boa pessoa. Você tem que ter o desejo sincero de mudança. Você tem que ter a persistência de subir aquela escada todo dia, de se autodescobrir, de se autoconhecer. É você sempre ter a capacidade para procurar crescer emocionalmente, não procurar ser uma pessoa vulnerável, por mais que as pessoas falem que não concordam com o seu jeito de agir, com o seu jeito de se vestir, deixem elas falar. O negócio é você se sentir bem consigo mesmo,
se você está fazendo a conduta certa e está seguindo no caminho certo, o seu bem-estar vai ser uma conquista que você vai ter e vai ser plena dentro do seu íntimo. A sua conexão com Cristo vai ser plena dentro do seu íntimo. Então, sempre busque esse caminho. E é muito lindo tudo que nós conversamos hoje, porque no momento em que você encontrar-se com você mesmo, como você bem colocou, Jéssica, aceitando-se como você realmente é, você vai tornar-se uma pessoa plena, consciente da sua existência, da sua importância, de que você é uma pessoa especial, né? E automaticamente, assim como nos ensinou Cristo, você vai aprender a amar-se. Amando-se como você é, esse amor ele vai irradiar, porque é uma energia que contagia. Esse amor no encontro com você, enquanto agora, como você falou, realizado e pleno, vai contagiar todos à sua volta. E você vai começar com esse amor, envolver o próximo. E automaticamente você estará conectado com Deus, né? Todos esses procedimentos utilizados no processo de transformação para o autodescobrimento envolvem práticas, atitude, técnicas e processo de interação, né? Mesmo, como você falou, nesse direcionamento mental. Nós somos seres que interagimos a todo instante. Nossas relações elas são mentais e físicas. Que queiramos que não, nós nos relacionamos mentalmente. E para nós espíritas, esses momentos eles são fundamentais. Momentos como o momento da oração, o momento da meditação, onde você faz essa viagem ao encontro, você vai relaxando, né? São técnicas de visualização que nos ajudam. Ora, você está num momento difícil, em que tudo está descambando, tudo está ruim, ora, para. Cristo disse que você é a luz. Então, visualiza, faz um momento íntimo de visualização de uma luz intensa em torno de você, em torno daquela situação. É a tua luz em ação, modificando o ambiente e a situação. E aquilo que ora era trevas para você, agora transforma-se em luz, porque você está visualizando luz, vendo as maravilhas da vida, onde antes você via só desastre, só coisas feias. Essa necessidade de cada um de nós, numa consciência para essa predisposição. Nós temos que ter essa predisposição para o enfrentamento. E tudo isso tem que ter base na nossa aceitação e no reconhecimento de nossa própria realidade. Aí nós vamos passar a construir em nós confiança, perseverança, na busca de conhecer-se melhor, nós vamos nos estruturando melhor e vamos usar esse amor que aprendemos, o alto amor, o amor a mim mesmo, e levar em movimento esse amor para o próximo, né? E amando o próximo, automaticamente, nós estamos em conexão com o universo, com as forças do universo que vai nos impulsionar para a nossa evolução. Então, esse é o processo, como bem colocado por vocês, como apresentou Jesus, nos estimulando ao encontro desse descobrimento próprio, dessa identidade que somos filhos de Deus, centelha divina, assim como nos apresentou a doutrina espírita, caminhos, diretrizes a serem seguidas em nós mesmos para essa transformação, para esse encontro. E tudo resume-se no amar. Então, ame-se. Seja aquela pessoa especial para você. Você merece ser amada primeiramente por você mesmo. E quando você amar-se, automaticamente será amada por todos. E assim nós vamos nos descobrindo, nos aceitando sempre, sempre, sempre. Então, chegou o momento,
que a gente pode dizer assim, né? Não tem aquele negócio? Né? Chegou o momento em que nós temos que nos despedir de vocês. Eu gostaria que você, Mas já Jéssica, que estava tão bom, eu gostaria, Jéssica, que você fizesse as considerações finais, meu anjo. Eu gostaria de agradecer a você, Oliveira, e a todos, ao Seridó Espírita e a todos que nos apoiam a cada vez mais multiplicar esse amor e esse conhecimento que a gente vem tentando passar. Quero dizer que as pessoas que estão procurando esse caminho, por mais que seja difícil, sempre tente. A gente sempre está aqui, querendo sempre querer conversar com um de nós, a gente sempre está aqui para apoiar. E sejam felizes, sejam especiais, sejam a luz do coração de vocês próprios e iluminem sempre os seus caminhos e ajudem, se possível, outras pessoas a iluminarem o caminho delas próprias também. Ricardo. Eu gostaria de agradecer a Oliveira, a Jéssica, que me forneceu essa oportunidade, aos canais que estão transmitindo também. É sempre importante, sempre gratificante, na verdade, estar mais uma vez representando essa doutrina maravilhosa que nos ensina a como viver, a como nos portar diante do cotidiano. Agradecer também ao pessoal que está nos assistindo, que deixou comentários, nos apoiam muito esses comentários, todos os elogios, todas as perguntas nos apoiam muito no decorrer da caminhada. Agradecer também a Letícia, que está nos bastidores nos apoiando, construindo, que foi possível construir essa live a partir dela. E é basicamente isso. Agradecer também a minha família, em especial a minha avó, que fez uma participação especial aqui no início da live. Acontece, peço desculpa, mas é isso. São coisas de vó, é normal, Ricardo. todas as avós aparecer. A minha aparece, as outras. São coisas de vó, porque ela percebeu o neto trancada em um quarto, em silêncio, e diz, meu Deus, o que é que está acontecendo com o meu neto? Eu vou olhar. Então, é um cuidado, é quem ama, cuida. Assim foi Dona Saleta semana passada, né? Assim foi Dona Saleta semana passada, e assim foi a sua linda avó hoje. É natural esse cuidado dela. Você em silêncio, né? Ela sem saber o que estava acontecendo, diz, vou ver, vou conferir, né? Natural. Então, eu queria agradecer ao canal Seridó Espírita por essa parceria que construímos com o nosso grupo de estudos e todo o apoio que ele nos dá. A TV7, por comprar, vamos dizer assim, esse desafio junto conosco, sem nenhum custo, né? Tudo por amor a todos nós, né? Ao Espiritize da Bahia, que acabou entrando nessa empreitada junto conosco, levando essas lições até ao Estado baiano, né? Hoje nós somos já pessoas do coração dos baianos, os baianos já encontram-se em nossos corações, né? Pelos comentários, pela participação de todos. E agradecer a Deus, que nós não podemos esquecer desse amparo que recebemos sempre, né? E, para encerrar, eu gostaria de dizer que valeu a pena esperar, porque vocês demoraram, mas vocês vieram lindos, belos, né? E a beleza de vocês causou impacto final, viu, Ricardo? Foi maravilhoso, né? Eu soube até que estão fundando um fã-clube, viu? Eu não vou dizer o nome, né? Mas estão, viu? Foi bom você agradecer, sabe? Aquelas pessoas que estão nos bastidores, a seu pai, a sua mãe, viu? Foi muito bom. Foi maravilhoso. Então, mais uma noite, galera. Mais uma noite onde nós nos divertimos, na realidade, porque é um prazer, uma felicidade falar do Cristo, falar dessa doutrina, é uma felicidade estar com vocês, isso é importante, isso me faz bem a todos nós. Então, enquanto nós tivermos amor e estivermos felizes fazendo isso, as pessoas que receberem essas conversas, essas lições,
também estão felizes, né? Aqui eu quero deixar a dica dos livros da série psicológica de Joana de Ângeles. Mais precisamente, o livro em que nós nos fundamentamos nesse estudo de hoje foi o livro Autodescobrimento, uma busca interior, e é um livro maravilhoso, é uma psicologia transcendental que é profunda até demais para o nosso ser. Então, obrigado, galera, e até a próxima terça. E terça-feira nós vamos ter um programa voltado para o Natal. Nós vamos falar do Natal com amor, né? Nós vamos participar da ceia dessas criaturas de Deus que nos acompanham. Muita paz a todos, ó, para vocês, né? Não é um abacaxi, não é uma pinha, viu, galera? Ó. Deixa eu virar assim, fica melhor. Aê! Eu ainda vou aprender, Jéssica, fazer como você, está perfeito. Obrigado a todos, uma boa noite, até terça.